Eu quero citar aqui um versículo que está no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, que diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmãos, Deus ele enviou Jesus por amor a nós. E quando Jesus ele morreu na cruz, além dele nos dar a salvação, ele também nos deu a cura, ele também nos deu a libertação e ele também nos deu a liberdade. Mas é uma liberdade nele, uma liberdade em Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 13, Paulo diz que Deus ele nos chamou para a liberdade, mas que nós não devemos dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, nós temos que servir uns aos outros com amor. Então, a nossa liberdade é em Cristo. Mas o que eu quero enfatizar aqui nesse vídeo é o que o apóstolo Paulo ele menciona no versículo 1 do livro de Gálatas, do capítulo 5, que ele diz que nós não devemos se submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmãos, eu vou contar algo para vocês que é algo verídico, é uma realidade. Muitas pessoas não conseguem romper em Deus. Muitas pessoas não conseguem tomar posse daquilo que Deus já preparou para elas. Sabe por quê? Porque está preso a um jugo de escravidão, a um jugo do ontem. Muitas pessoas estão presas no passado e muitas pessoas não conseguem romper. Muitas pessoas não conseguem avançar para aquilo que Deus já preparou. Muitas pessoas olham para a vida de outras pessoas e vê as pessoas crescendo. Muitas das vezes vê as pessoas assim, Deus se manifestando na vida das pessoas. Muitas pessoas vê, Deus levantando pessoas nessa geração. E muitas pessoas não entendem o porquê que Deus não se manifesta também através delas. Sabe por quê, irmãos? Porque essas pessoas ficam presas no passado. Aquelas pessoas carregam consigo um jugo de escravidão, um jugo do ontem, um fardo pesado. Irmãos, olha, todos nós, pode ser quem for, rico, pobre, independente de religião, independente de nacionalidade, independente, todos nós temos cicatrizes. Todos nós carregamos cicatrizes na nossa alma. Todos nós. Irmãos, tem feridas que não viram cicatriz. Por quê? Porque não foram profundas. Mas já tem feridas que viram cicatriz. Por quê? Porque foram profundas. E tem muitas pessoas sofrendo hoje pelo que aconteceu ontem. Pelo jugo do passado. E muitas pessoas não conseguem tomar posse daquilo que Deus já preparou para elas. Está tudo preparado, mas elas não conseguem visualizar, elas não conseguem olhar para Deus, não conseguem olhar para aquilo que Deus já escreveu, que Deus já determinou na vida delas, porque está preso, porque está segurando um fardo pesado, um jugo pesado. Olha, irmãos, eu vou contar algo para vocês que é uma realidade. Isso é uma realidade, está acontecendo, nesse tempo. Está acontecendo porque eu vejo, muitas pessoas, até chegam em mim e dizem assim, recentemente, uma amiga minha falou pra mim, Mayara, eu tô pensando em sair da congregação, tô pensando em sair da igreja. E eu fui perguntar a ela o motivo, Eu falei, por que você vai sair? Por que você vai parar de congregar? E ela foi me contando o motivo. E eu fui escutando, fui analisando ali. E depois eu pude compreender, irmãos, que o que ela estava passando naquele momento não é algo do presente. Era algo do passado, Algo que aconteceu ontem. E ela não estava conseguindo romper, ela não estava conseguindo, fazer aquilo que Deus quer que ela faça. Porque, irmãos, todos nós temos um propósito nessa terra. Independente de quem seja, todos nós fomos feitos para a glória de Deus, para o louvor da glória do Senhor. Todos nós somos importantes para Deus. Mas muitas das vezes, a gente fica focando tanto naquele jugo de escravidão, fica focando tanto no passado, que a gente não consegue visualizar, o agir de Deus nas nossas vidas. E essa irmã, que é minha amiga até, ela falou
para mim, né? E eu analisando a situação, o que ela estava me falando, eu falei para ela, eu falei assim, o que eu falei para ela, eu vou dizer para você. Eu falei para ela, olha, eu entendo você, eu não lhe julgo e eu me coloco no seu lugar. Ainda vou lhe dizer mais. Você tem suas cicatrizes e eu também tenho as minhas cicatrizes. E eu tenho cicatrizes profundas que eu carrego no decorrer da minha vida. E eu sei que eu vou carregar porque virou uma cicatriz. Virou uma cicatriz, não tem como eu apagar. E sempre quando eu olhar para minha cicatriz, eu vou lembrar do que aconteceu no meu passado. Eu vou lembrar. Mas eu tenho que tomar uma decisão. Eu olho para minha cicatriz, olho para ela e digo assim, a minha cicatriz ela foi curada. A minha cicatriz ela está sarada. A minha cicatriz está sarada. Então eu vou seguir em frente. Ou eu olho com outra perspectiva para a minha cicatriz. Eu olho para a minha cicatriz e fico mexendo nela. Mexendo, mexendo, mexendo. E vai chegar um momento que a minha cicatriz ela vai abrir. Vai, de tanto mexer. Ela vai abrir e ela vai sair sangue. E eu vou voltar novamente e sentir dor. Não vou, irmão? Vai. Eu falei isso para ela. E você vai voltar a sentir as mesmas dores. O mesmo sofrimento. O mesmo sofrimento. Então você tem que tomar uma escolha. Ou você deixa a sua cicatriz quieta. Você não vai esquecer porque é uma cicatriz. Ou você fica mexendo nela até ela se abrir. E você vai ficar sofrendo. E eu falei pra ela, eu falei, ó irmã, eu vou lhe dizer uma coisa, amiga. Eu decido olhar pra minha cicatriz com essa perspectiva. Ela está sarada. A minha cicatriz está sarada. Eu não quero mais sofrer, eu não vou mais mexer nela. Ela está sarada. E eu falei pra ela, eu falei, olha, a minha cicatriz é a minha cicatriz. E a sua cicatriz é a sua cicatriz. Eu decido deixar ela quieta. Agora você tem que tomar uma decisão também. E eu falei isso pra ela porque eu senti do Senhor, sabe? Porque eu sei, irmão, o que Deus tem na vida dela. E eu sei que Deus quer levar ela nas alturas, sabe? Eu sei disso. E ela também tem que entender, sabe? Ela tem que entender isso. Que aquela cicatriz ela não vai esquecer, porque muitas pessoas dizem assim, eu não consigo esquecer isso que eu fiz. Eu machuquei alguém e eu não consigo esquecer. Então, muitas das vezes as pessoas nos machucam e a gente não consegue esquecer, né? Eu não consigo esquecer. A gente perdoa, mas não consegue esquecer. Isso é normal, irmão, é natural. Virou uma cicatriz. Tem pessoas que nos machucam, que nos machucaram ontem, que a gente nem lembra, não é verdade? A gente nem lembra o que a pessoa fez. A gente nem lembra, porque não foi profundo. Mas já tem pessoas que nos machucam, que vira cicatriz. A gente não vai esquecer, a gente vai perdoar, mas não vai esquecer. Mas nós temos que seguir em frente, irmão. Seguir em frente para aquilo que Deus tem para nós. Eu me lembrei agora da Maria Madalena, né? Maria Madalena, ela era o quê? Uma prostituta. E quando os acusadores dela chegaram até Jesus e falaram para ele, olha, essa mulher aqui estava em adultério, foi pegada em adultério. E Jesus falou para aquela mulher que ele perdoava ela, mas ele falou para ela também, vai, não peques mais. E os acusadores daquela mulher foram saindo de um por um. De um por um. E o que foi que Maria Madalena fez, irmão? A Bíblia diz que Maria Madalena, depois disso, que Jesus perdoou ela, que ela seguiu em frente, ela seguiu com Jesus. A Bíblia diz que ela era uma mulher fiel a Jesus Cristo. Madalena, ela não ficou pensando no passado, não. Ela não ficou pensando no que ela fez. Ela não ficou sofrendo, pelo contrário, ela seguiu em frente. E foi tanto que quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que viu Jesus foi ela, uma ex-prostituta. Quem viu Jesus quando ele ressuscitou não foi o discípulo de Jesus, não. Não foi a mãe de Jesus, não. Quem viu Jesus, a primeira pessoa que viu Jesus quando ele ressuscitou, foi Maria Madalena, a ex-prostituta. Mas por quê? Porque ela seguiu em frente. Ela pecou, ontem pecou, ela se arrependeu e seguiu em frente. Independente do que fizeram com Maria Madalena, o que fizeram com ela, se julgaram ela, se ela foi maltratada, independente do que ela sofreu ontem, ela decidiu, eu acredito nisso,
ela decidiu seguir em frente. E ela seguiu em frente, e foi tanto que Jesus, né, porque é um privilégio, né, ela foi a primeira pessoa que viu Jesus. Para você ver como Jesus perdoou ela. Por que Jesus não vai me perdoar? Não vai perdoar você? Por que não, irmão? E nós também devemos perdoar quem nos feriu ontem, para poder seguir em frente. Nós temos também que liberar perdão, para conquistar também aquilo que Deus tem para nós. E eu falei para essa minha amiga, não sai da casa do Senhor. Eu sei que Deus está em nós, Jesus está em nós, nós somos a casa do Senhor. Mas é importante a gente ir para uma congregação, porque eu particularmente, irmão, eu aprendo muito na casa do Senhor. Eu aprendo muito com os pastores da minha igreja, com os meus líderes. Eu aprendo bastante, eu aprendo com todos ali, sabe? Com todos eu aprendo. E é muito importante a gente congregar, é muito importante, sabe? Porque Deus se agrada quando nós estamos em união. A Bíblia diz que o Senhor, Ele se agrada, né? Quando nós estamos em união, nós agradamos o coração de Deus. E eu digo isso para você, você tem suas cicatrizes, mas decida o que você vai fazer com a sua cicatriz, porque eu não posso decidir por você, não. Eu falei para minha amiga, eu falei, olha, você tem a sua cicatriz. Eu estou falando aqui o que eu sinto do Senhor. Sim, é o que eu sinto do Senhor de falar, sabe? Então, assim, vamos fazer como Paulo diz. Não vamos, irmãos, ficar se submetendo ao jugo de escravidão, sabe? Ao passado, ao que aconteceu. Muitas pessoas, infelizmente, a gente muitas vezes fica preso no que falaram da gente, no que aconteceu ontem. Muitas pessoas não conseguem tomar posse daquilo que Deus já decretou, Deus já liberou para as nossas vidas. Tem muitas pessoas que ficam presas no ontem. Tem até pessoas que não conseguem entrar num novo relacionamento amoroso porque sofreu outrora. Eu sofri ontem, eu não sei se vai dar certo agora. Irmão, deixa o ontem para lá, sabe? O que passou, passou. Hoje é o presente, receba o presente de Deus. Hoje é o presente do Senhor, é uma nova história, é um novo ciclo para a sua vida, para a minha vida. Deus tem algo novo para nós hoje, irmãos. Então decida, sabe? Olhar para a sua cicatriz e não sofrer novamente. Decida não mexer na sua cicatriz. E decida seguir em frente para aquilo que Deus já decretou, já liberou para a sua vida. Decida, nós temos que decidir isso todos os dias. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, enquanto Jesus não voltar, é um dia de cada vez, é um degrau de cada vez. E é o Senhor aqui, ó, nos ensinando, o Senhor nos dando discernimento, mas nós temos que estar em Cristo também. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor. Nós temos que se aproximar do Senhor para poder compreender o que Ele tem para nós. Tá bom, irmãos? Então vamos tomar posse dessa palavra. A partir de hoje, vamos tomar posse e decidir. Diga para você mesmo, eu decido a não viver novamente um jugo de escravidão. Eu decido avançar para aquilo que Deus tem para mim. Eu decido. Eu tomo essa decisão. Quem tem que tomar essa decisão, irmão, é você, sou eu. Não é minha família, não. Não é a minha líder, não. Sou eu que tenho que tomar essa decisão. É você que tem que tomar essa decisão. Seguir em frente ou ficar sofrendo. Sofrendo. E o tempo passando. E você sofrendo. Por algo que aconteceu, muitas das vezes, 10 anos atrás. Muitas das vezes, 20 anos atrás. Muitas das vezes, 17 anos atrás. Muitas das vezes, o ano passado. Muitas das vezes, 2 dias antes, né? Você decide seguir em frente e tomar posse daquilo que o Senhor já liberou para você, ou ficar sofrendo. E lembre-se de uma coisa, só para me finalizar o vídeo.
quem acusou Maria Madalena não foi Jesus, não. Jesus, ele tinha o poder, ele tem o poder, né? Porque Jesus é Jesus. Jesus, ele está vivo. Jesus, ele tem o poder sobre tudo e sobre todos. Mas em nenhum momento ele julgou Maria Madalena. Em nenhum momento. Ele julgou ela, sabe? Em nenhum momento. E assim, irmãos, tome posse dessa palavra e siga em frente. E lembre-se disso. Acabei de lembrar agora. Lembre-se disso, que quem julgou ela foi outras pessoas que julgaram Maria Madalena. Quem nos julga é o inimigo das nossas almas, né? Os nossos inimigos não são pessoas, e sim principados e potestades, né? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e contra as potestades. Então quem nos julga é os nossos inimigos de alma. É ele que nos julga. Não é Jesus que lhe julga, não. E Jesus também não está julgando aquelas pessoas que lhe machucou, não, que me machucou, não. Porque da mesma forma que ele quer me salvar, ele também quer salvar as pessoas que um dia me machucaram. E eu também desejo a salvação para todos, né? Nós temos que desejar a salvação para o nosso inimigo, para as pessoas que nos machucaram, na verdade, né? E lutar em oração contra o inimigo das nossas almas, né? Que é o inimigo, né? Das nossas almas. Viu, irmão? Então, assim, tome posse dessa palavra. Essa parte, né, que eu falei aqui agora em relação ao inimigo das nossas almas, não estava planejado, não, né? Eu não pensei em falar isso, não. Mas o Senhor trouxe isso à minha memória porque Ele quer que eu fale. Porque muitas das vezes a gente quer ir de encontro às pessoas que nos machucam. Mas a Bíblia diz que a nossa luta é contra os principados e potestades. É o que está por trás das pessoas. Muitas das vezes as pessoas me machucam, falam algo pra mim, irmãos, sabe? Mas muitas das vezes não é porque a pessoa quer, não. Então a gente tem que ter discernimento em Deus, discernimento em Cristo, sabe? Por isso que nós temos que orar para ouvir a voz de Deus. A gente tem que estar sensível à voz do Senhor, irmãos. Nós temos que se aproximar de Deus, para que o Senhor ele nos mostre o que está por trás de tudo que acontece ao nosso favor, de tudo que acontece ao nosso redor, né? Então a gente tem, irmãos, que pedir ao Senhor discernimento de espírito. Então eu falo para você, se aproxime mais do Senhor, sabe? Se aproxime mais para ouvir a voz dele. Vamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Vamos chegar mais perto do Senhor, porque o Senhor ele tem segredos para nos contar, né? É igual um amigo. Você vai contar um segredo para uma pessoa que você não conhece? Não, eu não conto. Eu só conto meus segredos para as pessoas que eu conheço, para as pessoas que eu tenho intimidade. A mesma coisa é Jesus. Ele vai contar os segredos dele para as pessoas que têm intimidade com ele. Entendeu? Então chega, a partir de hoje, chega, joga essa capa fora. Essa capa, sabe, esse jugo fora. Não carregue consigo esse jugo de escravidão. E declare, esse jugo não é meu, esse jugo não pertence a mim. Amém, irmão? Então fique na paz do Senhor. Beijo.